Boa tarde, meus irmãos. Desejo que a graça e a paz do nosso Deus continue conosco, com todos nós. Vamos hoje seguir com a nossa série de exposições no Evangelho de João, chamada A Glória do Verbo Encarnado. E o título do nosso sermão de hoje, que é a parte 12, então já foram 11 sermões, agora a parte 12, estamos ainda no capítulo 1, é Pedro conhece Jesus. Pedro conhece Jesus. Abra sua Bíblia em João 1 e nós vamos ler os versos 40, 41 e 42. João 1, 40 ao 42. Diz o seguinte, a palavra de Deus. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Oremos, meus irmãos. Nosso Senhor, o Deus da nossa vida, o Deus das Escrituras, que se revelou a nós por meio delas, por meio dos santos profetas, Senhor, deixou a sua palavra toda registrada para nós. O Senhor nos fala agora por meio dela. Que o Senhor transmita ao nosso coração, à nossa consciência, a tua verdade, de forma que sejamos transformados por ela. Que o Senhor nos guie em amor para Ti, por meio das Sagradas Escrituras e por meio desse sermão. Que o Senhor nos abençoe, apesar dos nossos pecados, os quais são perdoados pelo Senhor, nos trazendo, Senhor, a vida e nos conduzindo a Cristo, a própria vida em si. Eu oro em nome de Jesus, eu clamando, inclusive, que as crianças, Senhor, sejam abençoadas pela Sua verdade. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Queridos, hoje o sermão número 12 da nossa série em João. E no último sermão, vocês veem que o texto aqui, cronologicamente, esse texto, ele não faz muito sentido em si, cronologicamente, isoladamente. Ele funciona tendo lido também o texto que lemos na parte 11. Que foi até o verso 40. Na parte 11, meus irmãos, nós vimos o desejo dos primeiros discípulos. Então, no último sermão, nós vimos que João Batista, vindo passar Jesus, a partir do verso 35, ele disse: eis aqui o Cordeiro de Deus, e 2 discípulos ouviram ele dizer isso e seguiram a Jesus. E nós vimos que esses discípulos eram André, irmão de Pedro, e o próprio João Evangelista. O próprio João, o apóstolo João, que narra esses acontecimentos. E agora, nós temos o verso 40, revelando para nós quem era, que era André, um desses discípulos, e algo que André faz, depois que ele conhece a Jesus. Então, no último sermão, chamado de O Desejo dos Primeiros Discípulos, nós vimos que o desejo de André e João era conhecer a Jesus profundamente, porque eles perguntam para Jesus, Jesus pergunta para eles, o que queres de mim? O que vocês buscam? E eles respondem: Rabi, onde moras? Então eles queriam profundamente se relacionar com Jesus e conhecê-lo. Então Jesus os chama: vinde e vede, atende ao desejo deles. E nós percebemos que nós também devemos desejar conhecer e amar a Jesus completa e verdadeiramente, como os primeiros discípulos desejaram. E que amar a Jesus não é um simples sentimento aleatório, emocional, mas amar a Jesus é guardar os seus mandamentos.
Então entramos hoje, meus irmãos, agora a partir do verso 40, refletindo um pouco sobre André apresentar Pedro para Jesus. Por isso o título do sermão, Pedro conhece Jesus, o apóstolo Pedro. Antes de entrarmos, meus irmãos, na explicação do texto em si e nas nossas reflexões, cabe uma outra introdução ao sermão. O pastor Elton tratou hoje de manhã de algo muito interessante, que é sobre pesquisas que revelam que cerca de 80%, e eu pesquisei isso hoje, 80% dos brasileiros são cristãos. Onde estão? E essa, meus irmãos, é uma mentira que Satanás quer que você acredite. Que cerca de 80% dos brasileiros são cristãos. No mundo moderno, o cristianismo se tornou um status de algo que é legal. Nós temos mega igrejas que se preocupam com dress code, com roupa de vestir, grandes eventos, pomposos, milionários, como o Descende também. E o cristianismo se tornou um status de legal. E aí eu quero que vocês tenham na sua mente o cristianismo do primeiro século. Ser cristão no primeiro século era ter uma faca apontada para o seu pescoço. Você podia morrer a qualquer momento por ser cristão. Quando o seu cônjuge se convertia ao cristianismo, bem provavelmente você o largaria, porque era ter um atestado de morte. Vocês morreriam, porque a sua esposa tinha se tornado cristã. Por isso, o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios, né? Se o seu marido consente em ficar com você, não deixe. Porque o comum era abandono. A mulher se convertia, o marido lá deixava, porque era muito perigoso, arriscado. Mas o cristianismo hoje se tornou legal. É legal ser cristão hoje. E essa, meus irmãos, é a estratégia vitoriosa de Satanás. Não que ele tenha vencido finalmente, sabemos que não, e eu vou falar sobre isso hoje que não. Mas uma estratégia vitoriosa de Satanás não é perseguir diretamente os cristãos, matar, especialmente no Brasil, meus irmãos, mas deturpar o verdadeiro cristianismo, como aconteceu com Jesus no deserto. Satanás não nos mata mais diretamente. Ele não está aqui no Brasil hoje nos perseguindo. A estratégia dele aqui é nos enganar, nos tornar falsos cristãos. Deturpar o verdadeiro cristianismo. E Satanás foi tão astuto que ele tomou a liderança do cristianismo popular. Hoje ele, o diabo, é quem governa as maiores igrejas, as igrejas de mais sucesso, as mais atrativas. E o cristianismo se tornou maioria. Não que o cristianismo sempre será minoria, porque não será. O reino do nosso Senhor Jesus Cristo é como um grão de mostarda. E nós um dia seremos maioria. Mas vocês veem essa maioria transformando o nosso Brasil, meus irmãos? Não. Se o Brasil realmente possui mais de 80% de cristãos, não teríamos nem Lula como presidente. Não teríamos corrupção, não teríamos crimes como temos. E se o cristianismo realmente, se o Brasil realmente fosse mais de 80% cristão, então o trabalho de evangelizar, de pregar o evangelho, não seria tão difícil. Seria um trabalho muito mais fácil. 80% já creem em Jesus Cristo. Mas esse não é o caso, meus irmãos. Mais do que nunca, nós precisamos nos insurgir contra a falsa religião. E o cristianismo deixou de ser, meus irmãos, uma luta que custava a própria vida para se tornar um mero compromisso de domingo. Estávamos conversando hoje com a Letícia. A Letícia comentou isso hoje comigo ali mais cedo. Os irmãos não vêm no culto vespertino? Vêm de manhã, não vêm à tarde? Não, já bate o ponto, né? Já cumpri a minha meta, já fui no culto, agora eu estou livre para fazer o que eu quero. Isso se tornou o cristianismo, meus irmãos.
de uma luta que custava a vida para um mero compromisso de domingo. O dia do Senhor deixou de ser santificado. As igrejas não mais vivem o evangelho em comunidade, mas individualmente. Cada um se preocupa só consigo próprio. Eu vou à igreja, adoro ao meu Deus, do jeito que eu quero, vou embora para minha casa e está pronto. Só se reúnem para o culto e depois se dispersam. Não há comunhão verdadeira. Algumas igrejas ninguém conhece um ao outro. O pastor não sabe o nome de membros da igreja. Os irmãos não se conhecem, não frequentam as casas, não almoçam juntos. Os cristãos não têm mais frutos, meus irmãos. Não transformam a sociedade. É o que eu disse. Se 80% do Brasil fosse cristão, nós não viveríamos o que vivemos. Criminalmente, corrupção. E eu afirmo para vocês, meus irmãos, o cristianismo é uma religião de domínio. Eu não estou negando que é. O cristianismo é uma religião de domínio. Muitos falam que o islamismo domina, conquista, mas muito mais o cristianismo. O que? O cristianismo domina mais do que o islamismo? Muito mais, meus irmãos, muito mais. Não pelos mesmos meios. O cristianismo domina pela pregação do evangelho. É pela conversão de almas a Jesus, pela fé. A conversão dos eleitos. Mas o cristianismo é dominador, é conquistador. Mas, infelizmente, os cristãos de hoje em dia, os cristãos modernos, perderam isso de vista. Não pensam mais do cristianismo como uma religião que domina, por meio da pregação do evangelho, que conquista, que transforma, mas uma religião individual. Tornaram o seu cristianismo passivo, refém, preguiçoso e escravo do relativismo. Mas Deus, meus irmãos, nos chama a dominar, a dominar. O reino de Deus avança, cresce e conquista. Porque o reino de Deus avança, mas não como esses 80% de cristãos falsos. Mas Deus nos chama a batalhar pelo avanço do reino, a ir de pregar o evangelho. O verdadeiro evangelho. E qual é a ferramenta pela qual, óbvio, a pregação do evangelho, mas como o evangelho é pregado? Como o reino de Deus alcança os corações e transforma as nações? Por meio do amor. Por quê? Por meio do amor? E essa é a diferença do islamismo para o cristianismo. Deus transforma as nações por meio do amor. João 1, 40. João 40. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Então, meus irmãos, aqui nós temos agora, voltando para o relato do Evangelho. Gradualmente, os discípulos foram trazidos a Cristo. Os primeiros são André e João, depois Pedro, depois outros. Inclusive o Natanael, ainda no final do capítulo 1, é trazido para Cristo. E a ocasião que de André levar o Cristo imediatamente a seu irmão, expressa a natureza da sua fé. Então, no verso 41, nós temos a continuação. Então, era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Verso 41. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Então, a ocasião de André levar o Cristo imediatamente a seu irmão expressa a natureza da fé cristã, a base da fé cristã, que não esconde ou apaga a luz, mas a espalha em todas as direções. Então, o primeiro que André viu, provavelmente foi Pedro, seu irmão, e ele disse: encontramos o Cristo, vinde e vede, venha, encontramos o Cristo. E nós entramos então no nosso primeiro ponto do sermão de hoje. Amar o próximo é levá-lo a Jesus.
Amar o próximo é levá-lo a Jesus. André amava a seu irmão Pedro. Amava. E esse amor se manifestou pelo testemunho de Jesus. Nós já vimos no último sermão, meus irmãos, e eu lembrei um pouco hoje na introdução, que amar a Deus é... O que é amar a Deus? Amar a Deus é guardar os seus mandamentos. Então, amar não se trata de sentir o corpo arrepiado quando escuta uma música emocional, emocionante. Não se trata de sentir um sentimento de alegria em relação a Jesus. Ah, eu penso em Jesus e eu fico alegre. Isso não é amá-lo. Muitas coisas nos trazem alegria. Muitas coisas nos arrepiam. Muitas coisas nos emocionam. Isso não é amor. Isso não é amor. Amar a Deus é obedecê-lo. 1 João 2 é uma carta sobre o amor, né? Primeira carta do apóstolo João. O tema é amor, amor, amor. Em 1 João 2, do 3 ao 6, ele diz: E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, amar a Deus e conhecer a Deus é obedecer, guardar os seus mandamentos. Isso é amar a Deus. Mas então, amar ao próximo. Então, o que é amar ao próximo? Deus nos ama, meus irmãos, de uma maneira. Como Deus nos ama? Encontre a forma que você é amado por Deus e você identificará a forma pela qual você deve amar o seu próximo. Como Deus nos ama? 1 João também 4, do 9 ao 11. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Como, meus irmãos? Que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Como Deus nos amou? Enviando o seu Filho para pagar pelos nossos pecados e nos salvar. E se Deus assim nos amou, verso 11, também nós devemos amar uns aos outros. Então, meus irmãos, Deus nos ama nos dando Cristo. E eis a nossa primeira afirmação. Amar ao próximo é dar Cristo a Ele. Mas eu quero destacar duas formas específicas, pelas quais nós podemos amar o próximo. Nós amamos o nosso próximo em duas etapas. Primeiro, nós devemos guardar os mandamentos em relação ao nosso próximo. Então, se eu amar a Deus obedecendo a Ele, eu amo o meu próximo obedecendo a Deus. Então, primeiro é o aspecto do amor ao próximo. Eu guardo os mandamentos de Deus em relação a Ele. E amar ao próximo como a ti mesmo, lá em Mateus 22, do 37 ao 40, Jesus nos ensina que amar ao próximo como a ti mesmo é o resumo da segunda tábua da lei, que contém os mandamentos do 6º ao 10º. Então, guardar o 6º, 7º, 8º, 9º e 10º mandamento, que nós lemos aqui hoje no culto, é amar o próximo como a ti mesmo. Então, Mateus 22, do 37 ao 40. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Esse é o resumo da primeira tábua. Primeiro, segundo, terceiro e quarto mandamento. Verso 39. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, o primeiro ponto, amar o próximo como a ti mesmo, é cumprir a segunda tábua da lei em relação ao meu próximo. E segundo, amar o meu próximo é conduzi-lo para que ele também receba o amor de Deus em Jesus. O mesmo amor que eu recebi. Então nós amamos nosso próximo de duas maneiras.
guardando a lei em relação a ele e apresentando Jesus para ele. Assim nós amamos o nosso próximo. Por quê, meus irmãos? Porque é assim que nós amamos a nós mesmos. Eu amo a mim mesmo, desejando a minha própria salvação, a minha própria libertação. E é assim que eu amo o meu próximo também. E aquilo, meus irmãos, que há de mais especial para nós, é o que nós temos que desejar para o nosso próximo. Isso é amar o próximo como a ti mesmo, também. Isso é amar o nosso próximo, levá-lo a Jesus. Então, verso 41. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Como nós já vimos, a palavra Cristo representa o ofício de Jesus. Não é o nome de Jesus. Cristo não é um sobrenome. Cristo é o ofício, é o trabalho, é a função que Jesus exerceu. E Cristo, em grego, representa esse ofício do ungido de Deus. É aquele que foi ungido de Deus pelo Espírito Santo. É o mesmo Messias, no hebraico. Então, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. É por isso, André diz: Pedro, achamos o Messias prometido. Ele é o Cristo ungido em grego. E o anúncio do Cristo representa a divulgação ao mundo, meus irmãos, daquilo que somente era conhecido pelos judeus. Até então, só os judeus esperavam o Messias. Mas agora, o evangelista aqui nos mostra que o cumprimento das profecias e o mundo agora recebe a notícia do Cristo. Antes só o Messias, oculto, só para os judeus, mas agora o Cristo das nações, o Cristo dos gentios, o nosso Cristo, meus irmãos. E, meus irmãos, isso é amar o nosso próximo. O que André fez com Pedro, levá-lo até Jesus. André sabia, meus irmãos, algo muito especial sobre Jesus. André sabia que ele era o Messias. E quando ele conhece o Jesus, o Cristo, e ele agora recebe a ele, como nós vimos no último sermão, é recebido por ele. E isso nos leva agora a um segundo ponto desse sermão, que é: você não pode dar para quem você ama nada melhor do que Jesus. Nada melhor do que Jesus. Jesus é o maior presente que você pode dar para quem você ama. Então, meus irmãos, André sabia que diante dele estava a salvação. Catarina, senta. André sabia que diante dele estava a salvação, estava o Salvador. Em Lucas 2, do 25 ao 32, nós temos um relato sobre Simeão. Eu farei a leitura. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo, justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, então ele o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações, e para a glória de teu povo Israel. Então, vamos ao nosso segundo ponto. Jesus é o que há de melhor que você pode dar para o seu próximo. André sabia exatamente o valor de Jesus, como Simeão. Simeão diz: posso morrer,
Eu vi a salvação de Israel. Eu vi a salvação do mundo. Posso morrer. Leva-me em paz. Os meus olhos viram a salvação. E essa maravilhosa salvação, meus irmãos, é tudo o que todo e qualquer homem precisa. Somente Cristo. Filipenses 3, 7 e 8 diz: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Em Filipenses, o apóstolo Paulo diz: todas as coisas que eu tinha, eu reputei como perda por causa de Cristo. Por quê? Porque Cristo é o que há de mais valoroso. Salmo 73, 25. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Asaf, Salmo de Asaf. Salmo 63. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. A bondade de Deus é melhor do que a vida. Hebreus 11, 24 a 26. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Qual era a recompensa que Moisés viu? Qual era a recompensa que Moisés viu? Jesus. Moisés viu Jesus. E ele não quis ser contado dentre os egípcios, mas preferiu sofrer. E sofrendo, alcançar a recompensa que ele viu de longe, que era o descanso eterno, Jesus o Cristo. Jesus deve ser tudo para você. E, portanto, Jesus é tudo o que você deve oferecer ao seu próximo. André mal tinha uma faísca, meus irmãos. Ele tinha acabado de conhecer Jesus. Ele mal tinha uma faísca, mas por meio dela, ele ilumina o seu irmão. Ai de nós, meus irmãos. João Calvino, comentando esse texto, ele afirma: ai de nós, se com o nosso esclarecimento completo, André tinha uma faísca, judeu, discípulo de João Batista, conhecia o anúncio da chegada do reino de Deus, mas com uma faísca pequena da revelação, ele apresentou Cristo, Jesus, para seu irmão Pedro. E para quantos outros? João Calvino nos exorta: ai de nós, se com o nosso esclarecimento completo que temos hoje, não nos esforçamos para que os outros participem da mesma graça. Isaías 2:3. Irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. Vamos! Ai de nós, meus irmãos, se não anunciarmos essas boas novas. Então, meus irmãos, nós vimos já que amar o nosso próximo é levá-lo a Jesus. Porque Jesus é o que há de melhor, de mais precioso e de mais necessário para o homem. Entramos então no nosso terceiro ponto desse sermão, que é: você deve testemunhar de Jesus para todos quanto puder. Para todos quanto puder. Pedro viria a ser um apóstolo muito mais eminente do que André. Percebemos que Pedro tem um destaque muito maior do que André, por ele ter inclusive escrito cartas. Tem cartas, e não temos cartas de André aqui nas Escrituras. E humildemente Pedro reconheceu o convite e aceitou o convite do seu irmão André. Isso também nos ensina que, ainda que o convite venha de alguém menor, o orgulho de rejeitá-lo e não vir a Jesus será severamente punido. Não interessa quem nos anuncia, se esse anúncio é a verdade, devemos nos render. E André simplesmente apresentou Jesus para o seu irmão.
independentemente de qualquer objeção ou impedimento. Ele simplesmente compartilhou. Ele disse: vinde, venha Pedro, venha Jesus. E a ordem de Deus, meus irmãos, não é de reter o evangelho, mas pelo contrário, de testemunhar para todos, sem distinção. Isso nós vemos em Mateus 28, nós vemos em Marcos 16, 15. É o ide. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ora, quem deve receber o evangelho? Toda criatura. Todo mundo deve ser evangelizado. Não há distinção. Não há ninguém que não deva receber a mensagem do evangelho. E o chamado de Deus também é para todos os que necessitam. Isaías 55, 1. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O convite de Deus, o chamado de Deus, é para todos os que necessitam. Eu pergunto a vocês: quem necessita? Ou algum de vocês não necessita? Alguém que vocês conhecem não necessita? Da graça soberana do nosso Deus? Vocês conhecem alguém que não tem pecado? Então, o ide é para todos. Todos devem receber o evangelho. O chamado é para todos os que necessitam. E o chamado também, meus irmãos, é para que nós testemunhemos para o nosso próximo. Mas mesmo para o nosso inimigo. Mesmo para o nosso inimigo. Então, nosso terceiro ponto é: você deve testemunhar de Jesus para todos quanto puder, inclusive para o seu inimigo. Os fariseus, lá no Sermão do Monte, nós temos Jesus tratando com os fariseus sobre diversos aspectos da teologia deles. Os fariseus ensinaram a máxima: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eles redefiniram a palavra próximo para incluir apenas amigos ou pessoas queridas. Isso era um lema dos fariseus: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas Jesus corrige essa visão. E ele mostra que na Bíblia o próximo abrange todas as pessoas com quem nos relacionamos, inclusive os nossos inimigos. Mateus 5, 43 ao 48. Lá no Sermão do Monte. Mateus 5, vamos fazer essa leitura. Mateus 5, do 43 até o 48. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso é um ditado popular dos fariseus. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então Jesus, corrigindo aqui essa deturpação do conceito de próximo dos fariseus, ele diz: não, o próximo significa todos, inclusive os vossos inimigos. E considerando, meus irmãos, que o amor ao próximo não é um mero sentimentalismo, como nós já vimos no último sermão, mas guardar os mandamentos e também aquele outro aspecto de amar o próximo, que é desejar com que este conheça a Jesus, então nós devemos amar também os nossos inimigos. Não é um mero sentimento, mas é uma atitude moral, nós já vimos. E para isso, meus irmãos, para nós entendermos a correta ideia do amor aos inimigos, nós temos que desconstruir uma falsa visão comum, bem popular. Né? Algumas pessoas acham que para cumprir esse mandamento de Jesus, de amar o seu inimigo, teriam que ter pelo inimigo o mesmo carinho e afeto que sentem por um familiar.
por um cônjuge ou por um amigo próximo. Então, eu tenho alguém que me maltratou, que me fez mal, que zombou de mim, que cometeu um pecado contra mim, e eu tenho que ter por ele o mesmo desejo que eu tenho pela Raquel, a minha esposa? Essa é a visão falsa, deturpada. As pessoas falam, não, é impossível amar o inimigo. Como que eu posso amar o meu inimigo se ele me fez mal? Pois porque não é isso que é amar o inimigo. Amar o inimigo não é um mero sentimento, é uma atitude moral, meus irmãos. O amor a um inimigo não exige o mesmo sentimento romântico ou afetuoso dedicado à esposa, ao marido, aos filhos. Não é isso que é amar os inimigos. Você não precisa dar presentes para os seus inimigos, ter sentimentos doces por ele, ou fazer festa para quem te prejudicou e fez mal para você. Como você faria para um familiar. Não é isso. Nós nos sentimos de maneira diferente em relação a diferentes pessoas. Eu me sinto para com a Raquel, minha esposa, diferente do que eu me sinto para com a Catarina e o Estevão. Meu sentimento é diferente, mas eu amo eles, ambos. O sentimento que eu sinto por um amigo, por vocês, por um irmão em Cristo, é diferente do que eu sinto pela minha própria esposa. Então, os nossos sentimentos são variados em relação a diferentes pessoas, mas nós devemos amar a todos, inclusive os nossos inimigos. E, meus irmãos, José é o exemplo prático desse amor para com os inimigos. José foi traído, vendido como escravo, injustiçado, mas ele amou seus inimigos. Como ele amou seus inimigos? Ele amou a Potifar, não adulterando com a sua esposa. E ele amou os seus próprios irmãos, ao perdoá-los e sustentá-los quando se tornou governante do Egito. Então devemos amar os nossos inimigos. Como? Guardando a lei em relação a eles, lembram? E apresentando Jesus para eles. Porque nós devemos amar o nosso próximo, o que inclui os nossos inimigos. Ou seja, a todos quanto pudermos. Temos que amar a todos quanto pudermos. E amá-los é levá-los a Jesus, porque não há nada melhor do que Jesus. Então chegamos ao nosso quarto ponto do sermão, caminhando já para o fim, meus irmãos. Devemos testemunhar sobre Jesus, falar sobre Jesus, porque Ele é o que há de melhor e também é o nosso inimigo, para o nosso próximo, até para o nosso inimigo. Entramos no nosso ponto 4. Não testemunhar de Jesus para o próximo é matá-lo. Nós vimos isso hoje no culto pela manhã. O irmão William ia tratar sobre isso também na liturgia hoje, no momento de contrição. 1 João 3, do 14 ao 18, foi o texto lido de manhã. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Então, temos que amar. Amar o próximo é um sinal de que passamos da morte para a vida. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. Então, odiar o seu irmão é homicídio. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, nós devemos dar a vida pelos irmãos. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. Então, reter o Evangelho, meus irmãos, esse Evangelho que nos foi dado por Deus para a nossa vida, nós estamos impedindo que os mortos tenham vida. O 6º mandamento, meus irmãos, ele nos proíbe de matar o nosso próximo. Mas não só de matá-lo tirando-lhe a vida, mas também nós devemos positivamente, a conduta positiva do 6º mandamento é preservar a vida. Não devemos tirar a vida e devemos preservá-la, a nossa e a do próximo. E não só preservar a vida sobrevivendo, mas vivendo com alegria e gozo.
O nosso breve catecismo pergunta, na primeira pergunta, qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ter vida é ter vida em abundância. Ser vivo não é sobreviver, é ser alegre em Deus. Então o sexto mandamento não só nos impede de tirar a vida do próximo, mas, e positivamente, de preservar a vida, mas de transformar a vida do nosso próximo numa vida ruim, de tristeza. Isso é matar o próximo. Por isso Jesus vai falar que se você irou contra o seu irmão, e você diz raca contra o seu irmão, que é uma maldição, um xingamento contra o seu irmão, você está quebrando o sexto mandamento. Por quê? Você está matando a alma do seu irmão, impedindo que seu irmão tenha uma vida alegre e de gozo em Deus. Então, à luz do sexto mandamento, meus irmãos, viver uma vida sem Jesus não é uma vida verdadeira, mas uma morte eterna. Não somente no futuro, mas aqui. Viver sem Jesus é viver sem propósito real. É viver em engano, confusão, escravo dos próprios desejos, escravo da própria maldade e escravo de Satanás. Então, meus irmãos, reter o Evangelho para um morto, como eu era, como vocês eram, é transgredir o sexto mandamento, é homicídio. É fazer com que ele permaneça morto, enquanto nós temos o dever de ressuscitar esses mortos, como fomos ressuscitados. Por meio de quê? Da pregação do Jesus. Vejamos o caso de Jonas. Jonas odiava os ninivitas, ele não queria que eles se convertessem. E após Deus conduzir o profeta ao seu propósito, e ele pregou para os ninivitas, lá em Jonas 3:5 diz: E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Jonas reteve o evangelho por ódio. Ele não queria que eles tivessem vida, homicida. E o resultado foi vida. Deus conduziu ele para pregar, os ninivitas ressuscitaram e tiveram vida. Não sejamos homicidas, meus irmãos. Nós devemos dar vida ao nosso próximo, por meio da proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O que nos leva para o nosso último ponto, verso 42. E levou-o a Jesus. Então André leva ele a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Nosso último, quinto e último ponto é que Deus fará a sua obra, meus irmãos. O testemunho de André é eficaz. Ele leva Pedro até Jesus. E o nosso quinto ponto é: Deus é quem faz o evangelho florescer no coração do homem, não é você. Jesus recebe a Pedro como sua ovelha e como seu apóstolo. Aqui no verso 43, ele diz: Tu serás chamado de Pedro. Jesus menciona o nome Simão e de seu pai, se referindo à origem de Pedro, como era a sua pessoa, que era muito diferente daquele Pedro que ele se tornaria. Esse Pedro que Jesus conhece é muito diferente do outro Pedro. Então perceba que não há mérito em Pedro e Jesus está destacando essa diferença do Pedro que foi mencionado aqui como uma previsão. Né? Jesus fala: o seu nome você será chamado Cefas, você será chamado Pedro. Jesus daria a ele o nome Pedro e a função de pedra na edificação da igreja de Jesus. Não vamos adentrar nisso, isso é um assunto para outro sermão. Mas, meus irmãos, André, ele testemunha somente. Ele não retém o evangelho. E Deus faz a semente brotar e nascer. Então, não é você que converte o próximo, meu irmão. Mas cabe a você apresentar Jesus a ele. Graças a Deus. Meus irmãos, concluindo então, amar o próximo é desejar para ele o maior bem que existe, Jesus Cristo.
Por isso, não podemos guardar ou reter o Evangelho para nós, mas devemos testemunhar de Jesus Cristo a todos quanto pudermos, sem distinção, até mesmo para os nossos inimigos. Pois esconder daquele que caminha para a morte o único caminho da vida não é amor, é homicídio. Contudo, não devemos pensar que a salvação depende da nossa capacidade de convencer alguém. Nossa responsabilidade é anunciar, mas é Deus quem dá o crescimento. Nós semeamos a palavra, mas somente o Espírito Santo pode fazê-la florescer no coração. Portanto, meus irmãos, ame o seu próximo. Anuncie Jesus para ele. Ame o seu próximo. Anuncie Jesus para ele. Porque Jesus é o único presente que pode libertar o seu próximo do sofrimento eterno. E ame o seu inimigo. Se alguém te fez mal, como fizeram a José, anuncie para ele a salvação. Não retenha o Evangelho. Dê a vida ao seu inimigo. E ele deixará de ser o seu inimigo. Jonas não pensou que os seus inimigos ninivitas, quando convertidos, se tornariam seus amigos, os seus irmãos. Então, você quer destruir um inimigo? Converta-o. Pregue o Evangelho para ele. E ele será o seu amigo, ele será o seu irmão. Oremos. Nosso Senhor Deus, obrigado por tamanha graça de o Senhor nos expor por meio do testemunho dos seus apóstolos, de André e de Pedro, como o Senhor é fiel. E como nós devemos, Senhor, nos portar perante o nosso próximo. Obrigado, Senhor, pelas suas escrituras. Obrigado pela pregação da sua palavra. Que ela seja útil para nós, transforme a nossa vida, não só dos adultos, mas também dos nossos filhos, de quem vai escutar esse sermão eventualmente, em determinado momento na internet. Que a nossa vida seja transformada pela sua verdade. Não nos deixe ser cristãos fracos, cristãos falsos, cristãos covardes, que não são agentes de proclamação e de avanço do seu reino. Pelo contrário, faça com que o seu reino avance por meio de nós. Faça com que o seu reino cresça, se desenvolva por meio de nós, Senhor. Nos use para que os seus eleitos sejam convertidos, Senhor, em todos os lugares. Para que possamos todos juntos cantar um cântico novo, adorar o Senhor, louvar o seu nome. E faça, Senhor, com que os nossos inimigos sejam os nossos amigos e os nossos irmãos. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém.